Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 27 de março, hoje é quarta-feira, nós estamos na Semana Santa. Nós vamos mais uma vez refletir sobre um momento, e hoje, de fato, é o dia em que nós refletimos sobre a traição de Judas. Judas Iscariotes trai Jesus, o entrega por 30 moedas de prata. Este é o preço dado, esse é o preço que ele faz então como troca pela vida de um inocente. Que o Senhor não nos permita viver isto, que o Senhor não nos permita sucumbir ao pecado e aos prazeres desta vida, matando o inocente, se voltando contra o irmão, vivendo a discórdia e tantas outras realidades. Antes, possamos lutar pelo bem uns dos outros. Que o Senhor nos ajude. Você, amado irmão, amada irmã que está chegando ao canal do YouTube da nossa paróquia, te convido, nos dê uma força. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça, deixe o seu like, seu comentário. Vamos fazer com que a palavra de Deus alcance mais corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A oração coleta de hoje, amados irmãos e irmãs, nos diz: Ó Deus, para nos livrar do poder do inimigo, quisestes que o vosso Filho padecesse o suplício da cruz, concedei aos vossos fiéis alcançar a graça da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, o Senhor, padecendo o suplício da cruz, concede a nós, seus fiéis, a graça da ressurreição. Amados irmãos e irmãs, ouvimos no dia de hoje, ontem nós ouvíamos sobre a dupla traição, narrada por São João, a traição de Judas, que entrega Jesus à morte,
e a traição de São Pedro, que nega o Senhor por 3 vezes. Hoje, São Mateus narra novamente esse momento, então, da traição, com detalhes mais específicos voltados para a vida de Judas. Como então se dá? Judas Iscariotes, ele vai conversar com os sumos sacerdotes e pergunta aos mesmos: o que me dareis se vos entregar Jesus? Os sumos sacerdotes combinam com ele o valor de 30 moedas de prata. Amados irmãos e irmãs, Jesus é entregue por um amigo, por alguém que era próximo, por alguém que ele confiava inteiramente. Por mais que Judas pudesse, como nós ouvimos no Evangelho, em outro momento, que Judas às vezes pegava o dinheiro da bolsa comum, enfim, não aceitava o messianismo de Jesus da forma que Jesus pregava, mas mesmo assim Jesus não queria, de forma alguma, que Judas se perdesse. Entenda isto: na nossa vida temos liberdade para as escolhas. Judas escolheu o mal, decidiu trair, caiu no desespero, abraçou o pecado contra o Espírito Santo, achando que nem Deus era capaz de perdoá-lo, ceifou a própria vida e infelizmente foi condenado. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o coração humano é voltado sobretudo para essa realidade, muitas vezes, da concupiscência dos olhos, da carne e da vida, muitas vezes do nosso modo de viver, enfim. Nós precisamos tomar muito cuidado para que não incorramos neste pecado de trair o Senhor por coisas dessa vida, por prazeres, por poder, por ter, enfim, por tantas outras coisas. O Senhor precisa ser o centro da nossa vida. Ele precisa ser, de fato, o mais íntimo amigo de nós, do nosso coração, do nosso interior, do nosso íntimo. Então, não façamos como Judas. Não entreguemos o Senhor. Não o traímos. Não o vamos trair. Não o façamos. Nos reconciliemos com Ele constantemente. Não deixe que o pecado te separe do Senhor. Não deixe que o pecado te leve a essa condição de Judas como um traidor. Mas aproveite, ainda há tempo, reconciliai-vos com o Senhor. Procure estar na presença dEle. Jesus pede então para que os discípulos vão preparar o lugar, para preparar então a festa de Páscoa, e eles vão até uma casa. Primeiro eles perguntam: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. São Mateus não faz questão de orientar onde fica, não dá detalhes de onde fica a casa, mas seguramente Jesus vai passar a sua última Páscoa na casa de alguém que conhecemos muito bem, na casa da família de João Marcos, ou, como conhecemos, o evangelista São Marcos. A última ceia é vivida na sala superior da casa do nosso evangelista, o primeiro evangelista, São Marcos, que mais tarde se torna discípulo de São Pedro. E a partir das suas catequeses, escreve o primeiro evangelho. É no meio da festa, é no meio desta festa de Páscoa que Jesus revela então que haverá um traidor. Todos os discípulos se perguntam: serás eu? E Jesus diz: é aquele que pôr a mão no prato comigo. O Filho do Homem vai morrer, conforme está escrito nas Escrituras a respeito dele.
Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor nunca ter nascido. Por que Jesus fala isto? Sobretudo na vida de Judas. Ele se entrega ao desespero, ao pecado contra o Espírito Santo. Se ele tivesse procurado se reconciliar com Deus, Deus que tudo pode perdoar, Deus que tudo pode reconciliar consigo mesmo, certamente não teria se condenado. Mas o desespero era tão grande que ele chega ao ponto de dizer que nem Deus era capaz de perdoar aquilo que ele havia feito. Ele pergunta: Mestre, serei eu? E Jesus diz: Tu o dizes. Olha a fala do Senhor. Até o último segundo, Jesus tentou resgatar Judas. Até o último instante. Porém, Judas, cego pelo pecado, cego por essa realidade, acaba indo até as últimas consequências em seu pecado. Um pecador obstinado que não volta atrás. Que o Senhor nos ajude a não incorrermos jamais neste mal, mas que tenhamos um coração capaz de se reconciliar com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, possamos refletir no dia de hoje, amados irmãos e irmãs, como estamos vivendo a nossa fé. Estamos sendo fiéis ao Senhor ou facilmente o traímos por meio de nossos pecados? A oração sobre o povo diz: Concedei, Senhor, ao vosso povo vivenciar sem cessar os mistérios pascais e esperar ardentemente os bens futuros, para que, fiel aos sacramentos pelos quais renasceu, seja conduzido a uma vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.